ver aqui alguns exercícios, né? Como foi pedido aí, né? Vamos ver aqui os exercícios que tem a ver com o que eu vi, né? Primeira e segunda lei de Ohm, potência em resistores, né? Primeira e segunda, esqueci de escrever lei, né? Mas é primeira e segunda lei de Ohm, potência em resistores e energia elétrica consumida, né? Então, somente fazer uma pequena revisão do que eu já tinha feito na videoaula anteriores, né? Primeira lei de Ohm, U é igual a RI, tá certo? Diferença de potencial igual a resistência. Então, diferença de potencial sendo aplicado em algum fio, em algum condutor que tem uma resistência, né? Tá certo? E tem o quê? Vai passar por ela uma corrente elétrica. A segunda lei de Ohm, ele vai pegar o que? As características físicas e geométricas do fio, tá certo? Por onde vai passar a corrente. Então, a resistência desse material é igual à resistividade, que é uma característica física dela, tá certo? Vezes o comprimento desse condutor, divide pela área transversal do condutor, quando você vai lá e corta o cabinho dela. Então, você vai lá, corta, você vai ver o que? A área dela, tá? Então você olha e pela seção transversal. Se for um círculo, a área de um círculo. Se for um quadrado, a área de quadrado. Triângulo, a área de triângulo e assim por diante. Mas geralmente eles já dão essa área, tá certo? Que eu já vi alguns vestibulares, né? Especialmente o Enem, já te dá o valor da área. Não tem que ficar prestando atenção qual é a figura geométrica que está ali. Mas caso aconteça, calcule a área dessa figura geométrica. Em seguida, potência em resistores, né? A potência em resistores quase não falei muito, né, nas outras videoaulas, né? Então vou só desenvolver um pouquinho aqui. Também não é nada complicado. Então aqui, ó, por exemplo, esse positivo negativo e com duas barrinhas em vertical assim, sabe o que quer dizer? É uma pilha, tá? Então aqui nós temos uma coisa de corrente contínua, uma bateria de corrente contínua, uma pilha. Essas pilhas de 1,5 volts ou bateria de carro de 12 volts, né? E ele tem o quê? Ele tem um polo positivo e um polo negativo. Esse polo positivo é de onde sai a corrente elétrica, que a gente chama de corrente elétrica convencional. Ele sai do positivo e vai para onde? Vai para o negativo. No meio do caminho ele coloca um condutor de resistência R, tá certo? Só que o que, que acontece? Ele pode muito bem começar a esquentar. Os fios esquentam, os cabos elétricos esquentam, tá certo? Então você tem o quê? Uma dissipação de calor por efeito Joule. Essa dissipação de calor por efeito Joule, você tem dois jeitos de você calcular. Pela diferença de potencial que é dado por essa bateria, né? Que é o U ao quadrado dividido pela resistência, tá? A resistência de quem? Do condutor elétrico. Ou, né, você pode também calcular pela potência dissipada, né? RI ao quadrado. Esse quadrado é só no I, é só na corrente, tá? Então, por efeito Joule. Quando eu falo efeito Joule, é o que vai esquentar. Então, a potência que vai embora. É a energia que vai embora, tá? Então, é colocado dessa forma. E aqui nós temos, vamos dizer assim, a potência total, né? Que é a potência fornecida. Então, aqui na bateria, você tem a potência que ele fornece para cá. Fornece para o condutor. Então, vamos dizer assim que é uma tensão vezes a corrente. U vezes I. Essa aqui é a potência que ele fornece. Tá certo? E, a seguir, nós temos o consumo de energia elétrica, onde a potência é dado pela energia, né, dividido por ΔT, né, e ele quer... Esse consumo de energia elétrica está nas nossas contas, né, de luz, na conta de luz, tá certo? Então, lá você tem quilowatt-hora, né, e é colocado dessa forma aqui, ó, energia é igual a quilowatt-hora. Bom, de onde sai isso, né? Esse ΔT vem para cá, tá certo? Por causa do tempo, né? Por isso que é colocado lá em termos de horas, porque assim você tem um controle, você consegue entender melhor, né? Quanto que você consumiu, quantas horas você consumiu. Então lá na sua conta de energia elétrica, né? Você consegue observar esse tempo, né? E essa é a energia que está aqui, ó, potência que é dado aqui, né? ΔT, porque você pega esse ΔT e passa para cá, tá? Geralmente isso aqui é dado em watts vezes segundo, só que no consumo de energia elétrica que é quilowatt-hora. Se você tiver um watt vezes segundo, para você ter aquele quilowatt-hora, basta multiplicar por 3,6, tá? Mas não vai confundir com aquele 3,6 que você vê em cinemática de quilômetros por hora para metros por segundo, tá certo? 3,6 aqui, tá certo? Está se referindo à potência, né? A energia de uma unidade medida que aqui está no sistema internacional para uma que é convencional. Convencional é quando a gente coloca ela, né, de uma forma mais fácil da gente utilizá-la, tá certo? Muitas vezes o sistema internacional não é tão prático assim.
Então ele coloca para uma coisa que é mais convencional. Então nós temos energia igual a potência, tá certo? Dado, e essa potência, em quantas horas você consumiu aquela energia elétrica que você tem o ΔT. Se você multiplicar os dois, ele vai te dar a energia que você consumiu, essa energia aí, que é dado em quilowatt-hora, é nessas unidades que você usa. A gente quase não usa segundos, né? A gente usa o quê? Hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, sabe? 3.000 horas, sei lá, alguma coisa assim. Aí você coloca aqui. Tudo bem? Bom, então vamos ver alguns exercícios, né? Fornecidos aí. Olha aqui. Primeiro aqui da Unesp, considere um ferro elétrico que tem uma resistência elétrica de 22 ohms. Fica ligado 2 horas por dia, ó. 2 horas por dia, ó. ΔT, né? E uma voltagem de 110 volts. Então ele está ligado na rede elétrica no Brasil. 110 volts, tá? Então, a resistência elétrica do ferro é 22 ohms, né? Qual o valor da corrente elétrica que passa pelo ferro elétrico? Bom, usa a primeira lei. Sabe por que eu vou usar a primeira lei? Por causa dos dados. Ele te dá esse aqui, 110 volts. O que é esse 110 volts? Esse 110 volts, esse aqui é o U, tá? E esse aqui, o 22 ohms, é o R. Pronto. Aí você tem o quê? O U e o R aqui. Pronto. E ele quer o quê? A corrente. A corrente é esse, ó, o I aqui. Então, coloca 110 é igual a 22 vezes I. Portanto, a corrente quanto que é? Esse 22 está multiplicando por I, passa para o outro lado, dividindo, então fica 102 dividido por 22. Nós temos aqui 5 amperes. Tá? Então, a corrente que passa pelo ferro elétrico é de 5 amperes. Letra B. Qual o consumo de energia elétrica em kWh do ferro ao longo de 30 dias? Olha, ele está te dando 30 dias, tá certo? Então, sendo que cada dia é 2 horas que ele vai usar. Tá? O ferro elétrico é usado 2 horas por dia. Então, nós temos aqui energia que é igual a P vezes ΔT. O P, que é potência, tá certo? Que dá quanto? É dado aqui, ó, potência vezes ΔT, que é 2 horas, né? Aí você vai falar assim, mas e a potência? Ele não me dá a potência. Então você calcula. Calcula como? Usando aqueles valores da potência, né? Uma delas está lá, o ao quadrado sobre R. Então o U, quanto que vale? Está dando 110. E o R? O R você é dado pelo problema, 22. Então fica 110 ao quadrado dividido por 22. Toma cuidado, é 110 ao quadrado. Tem que fazer primeiro esse aqui, né? 110 ao quadrado, né? Aí você vai ter esse valor, que é 110 vezes 110 e divide por 22. O que nós vamos ter é 550 watts. Então essa aqui, ó, é a potência de 550 watts. O que você vai fazer? Coloca aqui, ó, tá? Substitui aqui na fórmula vezes 2, tá? Isso em 2 horas, tá certo? Então isso aqui, ó, energia, 550 vezes 2, 2 horas. Isso aqui é watts, então aqui vai ter watt-hora. Só que dá 1.100 watt-hora. Para 100 kWh, basta dividir por 1.000. Dividindo por 1.000 dá 1,1 kWh. Nós temos aqui, tá? Se é 30 dias, tá? Esse aqui é 2 horas em um dia. 30 dias, basta multiplicar isso aqui por 30. Se você multiplicar isso aqui por 30, então nós vamos ter esse aqui, ó. 3,3 kWh. Então 1,1 vezes 30, tudo bem? Então essa é a energia consumida naquele mês, tá certo? Ou naqueles 30 dias, né? 3,3 kWh. E lá tem um valor, né? Na sua conta, na sua conta de luz. 1 kWh vale 50 centavos. Então vai pegar esse valor, multiplica por 50 e é isso que você vai ter que pagar. Tudo bem? Uma questão de controle, né? Vamos ver o próximo. É o próximo exercício, né? A linha de transmissão que leva a energia elétrica da caixa de relógio até uma residência consiste de 2 fios. Ó, toma cuidado. Geralmente eles colocam uns negócios assim, né? Sabe? 2 fios de cobre, ó. Então tudo que você fizer, você está fazendo para um fio, tá? Então toma cuidado. Com 10 metros de comprimento, tá? E resistência reta com 4 milímetros quadrados cada um. Então aqui, ó, seção reta com área. Então está dando a área, que é esse aqui, ó. Tudo bem? Considere a resistividade elétrica do cobre igual a 1,6, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. 1,6 vezes 10 a menos 8 ohm metro, tá? Geralmente, isso aqui devia ser trocado, porque esse M pode ser confundido com mili.
Tem nada a ver com mili, tá? Tá certo? Porque isso aqui é resistividade, não é resistência. Se fosse resistência, esse M aqui, esse Mzinho, estaria fora. Mas como é resistividade, a unidade é ohm metro ou metro ohm. Esse aqui confunde, viu? Isso aqui é uma... Aí eu sempre falo para os alunos o seguinte, meu, não tem pegadinha. Agora, nesse caso aqui, eu vou te falar, viu? Porque, na verdade, é sempre colocado como ohm metro, né? Metro ohm, tá certo? Primeira vez que eu vejo. Eu acho que isso aqui foi de sacanagem. Mas tudo bem. Faça o que se pede. Letra A. Calcule a resistência elétrica R de cada fio nesse trecho do circuito. Então, é para cada fio. Então, você vai fazer para um fio, tá bom? Então, vamos utilizar o quê? Meu, ele está me dando resistividade, tá certo? Que é a condição física, né? Então, ou característica física. Se é característica física, você tem que ter a segunda lei. Porque quando você calcula a resistência pela segunda lei, são as características físicas e geométricas, como comprimento e área da seção transversal. Então você vai usar isso aqui, tá? Portanto, resistência igual. A resistividade é esse, olha esse valor que está aqui, ó. 1,6 vezes 10 a menos 8. Pronto, você escreveu aqui. O comprimento é 10 metros, então vou colocar comprimento 10 metros. E a área? Meu, a área está colocando em milímetros quadrados. Então, se ele coloca milímetros quadrados aqui, você vai ter que transformar em metros quadrados, tá? Milímetro quadrado em metros quadrados. Se você fizer isso, aqui, ó, você tem que colocar em termos de 10 a menos 6, tá? Então, o que tiver aqui, ó, de milímetros quadrados para metros quadrados, tá certo? Então, você coloca multiplicando por 10 a menos 6, como eu coloquei aqui, tá? Então, ó, fica 4 vezes 10 a menos 6. Então, milímetro quadrado para metros quadrados multiplica por 10 a menos 6. Então, tá aqui. Aí nós temos aqui a resistência, né, que é 1,6 dividido por 4, que dá 0,4. Tá? Aqui é 10 a menos 8 vezes 10, menos 8 com mais 1 dá menos 7. Tá certo? Então, você vai ter o quê? Essa parte aqui, né? Ih, esqueci de escrever aqui embaixo, né? Dividido por 10 menos 6, tá? Então, aqui fica o 10 a menos 6, e esse 10 a menos 6 aqui, ó, passa para cima. Quando passa para cima, tem que trocar o sinal do expoente, então fica 10 elevado a sexta. Aqui as bases são iguais, soma o expoente, menos 7 mais 6 dá menos 1. Então, a resistência é 0,4 vezes 10 a menos 1 ohms, tá aqui, ó, ok? Na letra B, nós estamos falando de se a potência fornecida à residência for de 3.300 watts, a uma tensão de 110 volts. Calcule a potência dissipada nesse trecho do circuito. Muito bem. Então, ele está fornecendo 3.300, tá? Então, se ele está fornecendo 3.300 com uma tensão de 110, calcule a potência dissipada. Para calcular a potência dissipada, tá certo? Nesse trecho do circuito, tá ok? No comprimento desse fio, então você vai usar o quê? Resistência vezes I ao quadrado. É a resistência e a corrente, tá certo? Aí como que você vai calcular? Bom, a resistência eu tenho que é esse, ó, 0,4 vezes 10 a menos 1, tá? Então aqui eu tenho 0,4 vezes 10 a menos 1. O problema é calcular a corrente. Calcular a corrente você calcula daqui, ó. Porque você tem a potência total, por que é a potência total? Porque está sendo fornecido, ó, 3.300. Então aqui vai ser 3.300, que é igual a tensão vezes I. A tensão é 110. Tá certo? Então a tensão aqui, ó, 110. E a corrente está aqui. Aí você calcula. Então aqui ficou 110 vezes I. Potência é 3.300, que é igual a 110 vezes I. Portanto, esse 110 passa para cá dividindo, vai me dar quanto? 30 ampere. Então a corrente é de 30 ampere. E você vai pegar esse 30 e vai colocar aqui, ó. Aí fica 30 ao quadrado. 30 ao quadrado vai dar 900. Fazendo a conta, sabe quanto que dá? 36. Tudo bem? Isso aqui vai dar 36. Potência dissipada é igual a 36 o quê? Oh, esqueci de colocar, né, o watts. Ó, 36 watts. Opa, 36 watts. Então aqui, ó, fica W, né? Watts é W. Só que em um fio. Em um fico, né? Escrevi em um fico. É um fio, tá? Então aqui, ó, aqui é um fio. Então aqui fica em um fio, 36 watts, tá certo? Como são dois fios, multiplica por 2 e vai dar o quê? Tudo bem? 72 watts. Muito bem. Vamos ver para o próximo, né? Nós temos aqui o próximo.
da Unifesp também. Algumas espécies de aranhas, ó, tá falando de aranhas aqui, hein? Tá? Tecem teias com fios de seda seca, revestidos com uma solução que os deixa higroscópicos. E não se preocupa, que ele explica. Ou seja, capaz de absorver a umidade do ar. Tá? Então, materiais, né, ou substâncias que são capazes de absorver a umidade do ar são chamados de higroscópico, tornando bons condutores elétricos, porque ele consegue capturar a água, né? Para estudar as propriedades elétricas desses fios, um pesquisador tinha disponível dois. Então ele está falando o quê? Fio A e fio B, tá? Idênticos. E um fio tinha 5 milímetros de comprimento, tá? Não, os dois fios com 5 milímetros de comprimento. Um desses fios, o A, foi lentamente esticado até que dobrasse seu comprimento, tendo sua espessura diminuída. A resistência elétrica desses dois fios, em função de seu comprimento, está registrada na tabela. Então, olha só. Então, os dois fios, o comprimento dos fios de 5, 7, 9, 10 milímetros, tá certo? Ele tem a resistência 9, 19, 41 e 63. Quanto maior o comprimento, maior a resistência. Tudo bem? Então, colocado as coisas aqui dessa forma. Agora aqui, nós temos o quê? A pergunta A. Considerando que a condutividade desses fios se deva apenas ao revestimento aquoso da espessura uniforme ao longo de seus comprimentos, então ele está fazendo uma consideração, tá certo? Está levando somente isso em consideração. Provavelmente essa não é a única coisa que tem a ver com a condutividade do fio. Ele está falando que é apenas revestimento aquoso da espessura uniforme, tá certo? Mas provavelmente deve ter mais alguma coisa. Só que se você colocar mais uma coisa aí, não vai dar ruim para a gente, né? Teria que ter outras equações para poder observar como é que seria, tá? A resistividade desses revestimentos seja constante, tá? Provavelmente deve mudar também a resistividade à medida que você vai aumentando o comprimento. Qual o valor da relação S1 sobre S2, sendo S1 e S2 as áreas das seções transversais do fio que mede 5 milímetros e 10 milímetros, tá? Então, toda vez que tem alguma coisa observando com 1, tem a ver com o fio que mede 5. E o 2, tá certo? É o fio que é mais comprido, 10 milímetros, tá certo? Então, o que acontece? Vamos utilizar a segunda lei de Ohm, que é dado dessa forma aqui, resistência igual a ρ, L dividido por área. Outra resistência é ρ, L dividido pela área. A resistência aqui, ó, como é que vai dar aqui, ó? 9 vezes 10 a nona. Como que eu sei? É só dar uma olhadinha aqui nessa parte aqui, né? Ó, quando é 5, dá uma olhada. Quanto que é 9? Quando é 10 milímetros, quanto que é a resistência? 63. Então tá entre 9 e 63, tudo bem? Então vamos ver aqui, ó. Então, quando for 5, né, comprimento aqui, ó, 5, tá? Então aqui é 9. Aí o ρ deixa desse jeito que tá, que ele não fornece, e a área 1. Aqui é a mesma coisa. Quando for 10, então é 63 vezes 10 a 9. Aqui é a ρ e aqui embaixo é S2, tudo bem? Pronto, aí eu vou isolar o S1. S1 está aqui embaixo na fração, passa para cá. Esse 9 vezes 10 a nona, passa para cá. Então troca de posição os dois por causa do sinal da igualdade. Então o S1 fica sendo o quê? 5 vezes ρ, aqui é ρ vezes 5, é a mesma coisa que colocar 5ρ, dividir por 9 vezes 10 a nona. S2, esse S2 mesma coisa, vai trocar de lugar, tá certo? Porque estão em membros, né? Um está no primeiro, está no segundo membro. Se aqui está dividindo, passa para cá multiplicando. Esse que está multiplicando, passa para cá dividindo. Então aqui fica S2 é igual, tá vendo? Rho 10, então é 10 Rho dividido por 63 vezes 10 a nona. Aí ele quer o quê? Essa relação S1 sobre S2. Então vou fazer essa divisão. O S1 então é isso aqui tudo, tá aqui. E o S2 é isso aqui tudo aqui, ó. E eu vou colocar aqui. Então aqui ó, você tem uma fração, né? Composta. No numerador você tem uma fração. No denominador tem outra fração. A fração que está no numerador, matemática, né? Vamos ver, matemática, tá certo? Você coloca 5ρ sobre 9 vezes 10 a nona. Então, essa parte aqui vai ficar isso. E essa parte de baixo, você inverte. Coloca para cá e inverte. 63 vezes 10 a nona dividido por 10ρ. Tá? O que você vai fazer? Você vai cortar aqui. 5ρ por 10ρ, aqui vai ficar 2. E aqui vai ficar 1. 63 dividido por 9 vai dar 7. Então, aqui fica 7. Se 10 a nona corta. Fica 7 sobre 2. Então, a relação entre os dois dá quanto? 3,5. Você pode deixar escrito 7 sobre 2 ou deixa 3,5, tá? Então, o que é que você vai ver aqui? Que a área, tá certo?
daquele fio de 5 milímetros, tá? Ele é 3,5 vezes maior do que a área do fio que foi esticado até 10 milímetros. Tudo bem? É isso que ele está sendo falado aqui, essa é a conclusão. Ok? Então é isso aqui. Vamos para o próximo, que é a letra B, né? Em seguida, o fio A, esticado com 10 milímetros de comprimento, foi associado em série com o fio B. Então aqui nós temos associação em série, tá certo? Essa associação foi submetida a uma DDP de 9 volts, conforme a figura, tá? Bom, aqui, esse exercício aqui vai exigir um pouco mais. Ele está falando sobre resistência equivalente no circuito. Então, resistência equivalente no circuito é dado pela soma das resistências quando você coloca em série. E também tem em paralelo, né? Em paralelo, se você tiver fio A e botar esse fio B aqui em cima, aí fica um paralelo ao outro. Aqui, se você faz uma continuando com a outra, nós chamamos em série. Basta somar a resistência desse com a resistência desse, tá? Então, nós temos aqui a potência dissipada, né? É igual a diferença de potencial ao quadrado dividido pela resistência colocada aqui, tá? Só que eu tenho que calcular quem? A resistência, né? Porque é isso que eu quero calcular, a potência dissipada. A diferença de potencial é dado já, 9 volts. Então, fica 9 ao quadrado. O problema é calcular o R. O R, você tem que calcular o R desse aqui, do fio A, e o R do fio B, tá certo? Aí você já tinha calculado esses dois aqui, né? Anteriormente, né? Tá certo? Cadê a resistência? Calculado não, medido, né? Deixa eu ver aqui. Cadê? Aqui, ó. Resistência do fio, 9 vezes 10 a nona. E aqui 63 vezes 10 a nona. Tá? Então você já tem os dois. Então você vai pegar esse aqui com esse aqui. E você vai somar. Tá certo? Então vamos somar. Aí você somando 9 vezes 10 a nona mais 63 vezes 10 a nona. Somando dá 72 vezes 10 a nona. Tá? Então essa é a resistência equivalente. Tá certo? O que você vai fazer? Substituir aqui, ó. Daqui, vem para cá. 62 vezes 10 a nona. 9 ao quadrado é 81, dividido por 72 vezes 10 a nona. Faz essa continha aqui. Dá 1,125 vezes 10 a menos 9. Porque esse 10 a nona está embaixo. Coloca aqui para cima, tem que trocar o sinal do expoente. Então, potência dissipada é igual a 1,125. Como aqui é 10 a menos 9, 10 a menos 9 quer dizer nano. Então, aqui é nanowatt. Tá? Então, nano começa com a letra N, então coloca N minúsculo, né? Potência dissipada, então, 1,125 nanowatt. Tudo bem? Bom, gente, por enquanto é só. Até mais.